digamos assim, o presidente do STJD, o Dr. Flávio Sveiter, agiu de uma maneira protocolar, né, na medida em que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sempre que há o ajuizamento de uma impugnação de partida, esse é o nome da peça aqui, da reclamação, vamos assim dizer, que o Palmeiras ofereceu, é obrigatório que o presidente do tribunal informe sobre esse ajuizamento para a CBF, no caso de uma competição nacional, e a CBF, então, ela é obrigada a não homologar o resultado da partida. Isso já aconteceu no passado, quando eu atuei naquele caso Caxias, Figueirense, Avaí, foi a mesma coisa. Nós entramos com impugnação de partida e a CBF não pôde homologar. Então não é uma possibilidade, é uma determinação que decorre da lei, portanto, da lei esportiva do CBJD, de que esses pontos, como tu bem colocaste, fiquem sub júdice até que seja julgada a impugnação de partida, se ela for até o seu final. Questões aí pro doutor Daniel Carlos Guimarães. Ô, doutor Daniel Guimarães, como é que vai? Tudo bem, Guimarães? Desculpa, eu não te comentei porque eu não sabia quem estava na mesa. Tranquilo, desculpa. tudo bem. Mas nesse caso não seria, falando como leigo, doutor, um pré-julgamento, porque se o julgamento ocorre na semana que vem, já não se determina uma pena antes desse julgamento que ocorre, e a pena não seria a colocação desses pontos sub júdice? Não. Pelo contrário, é que existe um processo em que se discute. Numa primeira análise superficial do presidente do STJD, os requisitos, digamos, formais, tá, de aceitação, de admissibilidade, em princípio, no juízo dele, estavam ali, tá? Foi dentro do prazo, se pagou, em princípio, nós vamos averiguar, porque, só para fazer um esclarecimento, o Inter foi intimado desse despacho do presidente do STJD às 7h20 e poucos da noite. Eu estava aqui no jurídico com todo o departamento jurídico interno aqui, reunido e recebeu essa intimação agora. Então amanhã, o Dr. Rogério Pastor vai para o Rio para poder pegar a cópia dos documentos que foram juntados nessa impugnação. Então o despacho do Dr. Flávio Sveiter, ele cumpre o que diz a lei. Quando há uma impugnação de partida, não pode haver homologação do resultado, o que significa dizer que não ainda são definitivos os pontos do Inter conquistados no sábado, mas não é um pré-julgamento de forma alguma. Então não gostaria de alarmar o torcedor do Inter nesse aspecto por uma questão protocolar. Isso não é um pré-julgamento, só a lei determina que simplesmente não pode se homologar o resultado. Mas o importante, se vocês me permitem, é dizer o seguinte: então isso está na lei, isso não causa nenhuma perplexidade. O Dr. Flávio Sveiter, como eu disse, agiu como determina a lei nesse aspecto, tá? Segunda parte do despacho dele, eu até posso mandar isso por e-mail para vocês terem aí condições de avaliar, né, em seguida. Intime-se o Internacional para querendo se manifestar no prazo de 2 dias. Então o Inter, como parte interessada, nós temos que apresentar até quinta-feira a nossa manifestação, obviamente contrária e com documentos, fundamentando a posição do Inter contra a impugnação de partida. O que o Internacional tem que apresentar de defesa? O que o Inter tem a ver com o que aconteceu, doutor? Isso que eu não consigo entender. Eu também gostaria de saber, né, Baldassi? Mas a gente tem que apresentar a defesa porque tem um processo andando. Enfim. Eu tento imaginar que tipo de defesa o Departamento Jurídico do Internacional pode promover. Olha, o delegado do jogo, aquele cara que estava lá na beira do campo, a gente foi buscar informações sobre ele. Ele, na verdade, ele não fez... O que o Inter não tem nada para apresentar? É que, na verdade, a defesa do Inter, ela tem que rebater os argumentos e talvez as provas do Palmeiras, que eu entendo que o Palmeiras não tem, porque até já ouvi manifestações aí na imprensa, se não me engano, de um componente da diretoria do Palmeiras que está apostando numa confissão, né, de alguém. Eu não sei que confissão alguém vai fazer, porque... o fato que nós estamos trabalhando e que nós temos é de que a decisão do árbitro partiu de uma informação prestada pelo quarto árbitro. Jean-Pierre. Perfeito. Isso. Então, e até vou mais adiante, porque não gosto de fugir de discussão. Vamos analisar a tese do Palmeiras. A tese do Palmeiras é de que houve uma contaminação do convencimento do árbitro, porque quem teria levado a conhecimento dele, pela minha ciência, foi o Jean-Pierre. Mas, enfim, o que o Palmeiras está dizendo é que não foi assim. Foi que alguém viu na TV, avisou o delegado avisou diretamente ao árbitro, e foi com base nesta informação externa que teria havido, então, o convencimento. A minha única questão é se esses pontos estão sub júdice, doutor. Sim. Não daria como anular, por exemplo, os cartões do Fred, do D'Alessandro e do Forlan? Essa é uma excelente pergunta, Chico. Excelente pergunta. Eles vão cumprir contra o Náutico, né? Pois é. E se o jogo for anulado?
É aí que eu tá. estou sendo injustiçado, ou não? Exatamente. Exatamente, eu concordo contigo. E a lei não tem alternativa para isso, a não ser que a CBF, de ofício, suspenda o jogo, por exemplo. Vai fazer isso? Mas de repente vocês não podem solicitar que já que os pontos estão sob júdice, que esses jogadores tenham condição e cumpra, e se o jogo não for anulado, que cumpra num outro. Sim, mas aí tem uma questão de conveniência técnica. Eu não posso me meter na questão do futebol quando é que é mais conveniente, contra que clube eles compram, entendeu? Uma série de implicações que não é simples. Tu pegasse um aspecto muito interessante do tema. Quer dizer, o jogo vai ser anulado, não vale nada. Pois é. Mas os cartões, o Inter joga sem 3 agora. 3 jogadores importantes, todos são. Pois é. Enfim, pela fase do Fred, do Alessandro, do Forlan, então, enfim. E aí, como é que fica isso? Quer dizer, tudo isso voltando pra Gênesis, né? O cara cometeu um ato ilegal, injusto, indevido, fraudulento, e todas essas consequências estão se desenrolando.